Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? É... Tô meio boladão hoje. Eu lembrei do Luiz Gabriel. Beijo, meu filho. É... Hoje, além de boladão, estou democrático. E a gente vai continuar falando disso a respeito dessas minhas características que são antagônicas depois da vinheta. Queridos, estimados, é, tem um motivo. Tava falando com o meu pessoal de apoio aqui, meus parceiros, e a gente sempre lembra de um ou de outro vídeo aí, que no final das contas no bastidor aqui a gente dá muita risada, né? Porque, querendo ou não, acaba ficando falando algumas bobrinhas, fala umas besteiras aí, fico falando difícil e depois meto um palavrão no meio da história. E é engraçado, né? A gente sempre fala do avião com formato fálico que os democráticos ficam batendo, ficam se revoltando, ficam falando a respeito da ode e da ovação do macho alfa. E aí eu resolvi colocar um óculos aviador porque é muita patifaria, né, gente? Bom, eu não escondo de ninguém, todo mundo conhece, todo mundo sabe o quanto para mim é caro e é importante uma, uma honra que eu carrego pessoalmente, que é o fato de eu ser advogado. Eu sou bacharel em Direito não pelo Largo de São Francisco, mas eu sou bacharel em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu, que também, particularmente para mim, é motivo de orgulho. Fiz uma boa formação, humildemente, né? Depois fiz o exame de ordem no nono semestre. Lá minha faculdade era anual, então eu fiz no quinto ano, a gente foi aprovado e depois no ano seguinte já comecei nas agruras e nas delícias da advocacia. Aí eu vi que no dia 11 de agosto, saí logo no primeiro ano, quando eu era bicho, na faculdade, tinha a história do Pendura. E a história do Pendura começou primeiro com uma farra, depois a gente foi entender por que existe o Pendura. Né? Eu nunca pendurei nada na minha vida, porque se eu fosse até um lugar, um estabelecimento comercial que o cara tá trabalhando, e eu quisesse dar um golpe nele, meter o louco, eu ia ter um problema muito grave, muito grande com o pessoal da minha casa ali, né? Eu acho que ser chamado de safado ia ser elogio. Então, você compra, você come. Você compra, você bebe. Então, existia aí essa incongruência, né? Porque o pessoal da faculdade, não, é legal tal, e tem um fundamento. Só que isso tudo se desvirtuou, né? Hoje em dia, isso desde a época que eu estava na graduação, era motivo para o cara encher a cara e querer meter o louco em cima do comerciante, né? E o comerciante sabia disso, todo ano a mesma coisa. Imagina como é que ele não tratava o aluno, o graduando, no dia 11 de agosto, né? Então eu preferia nem participar desses negócios aí para correr o risco, para não correr o risco de ser zoado, de alguém tirar uma farofa comigo, né? Isso passou, depois a gente entendeu que tradicionalmente, quando houve a fundação da Faculdade de Direito da Universidade do Largo de São Francisco, que não pertencia ainda à Universidade de São Paulo, era uma faculdade autônoma, depois ela foi incluída no organograma e na existência da USP. Quem fazia faculdade lá era às vezes muito necessitado. Só tinha faculdade aqui e tinha outra no Pernambuco. Então, se você quisesse ser
jurista no Brasil, você vinha para São Paulo, ia para Pernambuco ou ia para a Europa. Era uma vida mais difícil. A transmissão de informações de conhecimento era mais complicada. E hoje em dia a coisa se disseminou. Naquela época, quem tinha essa realidade, essa dura realidade, era acolhido pelos comerciantes locais, porque o cara estudava e muitas vezes não tinha o que comer. Então, era fornecido lá, em caráter humanitário, alimentos, víveres, para o futuro profissional do direito. Isso se tornou uma tradição com o decorrer do tempo, e o dia 11 de agosto é o dia do advogado, em virtude da fundação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Tradicionalmente, isso se perpetuou, me perdoem, foi lançado para as futuras gerações, e aí uma festa da democracia de uma entidade democrática como a OAB, como a advocacia como um todo, vai sendo vilipendiada e utilizada de uma forma descarada e venal por alguns picaretas aí, né? O que eu estou dizendo? Ontem, eu gravo esse vídeo dia 12, ele vai sair um pouquinho depois, porque a gente está com bastante compromissos e a edição vai acabar ficando provavelmente para o dia 15. Mas o espírito é o mesmo, né? O espírito democrático é o mesmo. Foi lida com uma gritaria muito grande, uma carta em favor da democracia lá no Largo de São Francisco, que teve vários expoentes como subscritores, né? Tá. São os mesmos caras de sempre, né? Esses defensores da democracia começaram a envelhecer, né? Chegaram gente nova, mas as pessoas novas que chegaram são personalidades da mídia que têm muita dificuldade com o idioma pátrio e que nunca frequentaram o banco de uma universidade, nunca colocaram um umbigo no balcão do fórum. Tem gente aí que é subscritor desse movimento pela democracia, que tem como grande contribuição o rebolado, né? A tutela do direito à livre sexualidade e uma dificuldade perene com a língua mãe e com a completa e total ignorância e o absoluto desconhecimento do direito. Não sabem, porque não fazem parte da vida do operador do direito, né? Tanto quanto aquele que não sabe o que é entretenimento para falar que um avião tem um formato fálico e o cara usa um aviador, como esse aqui, só que é só isso que parece, né? Porque está fazendo a defesa e a proteção e o favorecimento do macho alfa, sendo que o avião precisa daquele formato para voar, né? E o cara que defende o direito precisa entender de direito, porque senão ele é um popular que acha que deve haver democracia. Só que quando você mistura uma premissa ou um elemento que deveria ser verdadeiro com safadeza, com desonestidade intelectual, tudo aquilo pelo que se presta, pelo menos oficialmente, o movimento de defesa da democracia morre. E o que fica escancarado é a politicagem do evento. A leitura da Carta pela Democracia, o texto dela não estava materialmente equivocado. Todo mundo que se presta a se dizer jurídico deve reconhecer que todos devem defender a democracia. Isso é óbvio, é evidente. Quem é que não quer defender a democracia?
Se o cara se presta a não ser democrático, ele não deve ser levado a sério, não deve ter espaço para discussão, porque o processo jurídico brasileiro, é que o jurídico é muito amplo, é eleitoral, é da justiça, é da vida social, aquilo que é justo, aquilo que é direito, só existe por conta do Estado Democrático de Direito. Então, se não tem Estado Democrático de Direito, não tem discussão. Então, é um bosta o cara que fala uma coisa contrária disso aí. É um Zé Banana, um Zé Ruela. Mas, quando você quer sequestrar o debate a respeito da defesa da democracia e faz um evento partidário dentro de um local que deveria ser limpo, que deveria, mas não é, ser plural, que deveria pautar a sua defesa do Estado Democrático de Direito com verdade e não com viés partidário e político, de gente que não está comprometida com democracia porra nenhuma, faz com que a gente se indigne. Então o texto, o manifesto, o que está escrito é correto, mas a organização e o meio pelo qual ele é fomentado é uma bosta. É uma pantomima, que é um absurdo, é jogar pérolas aos porcos. E é necessariamente uma coisa vencida, velha, com cheiro de mofo. Faz com que um debate que materialmente, que originalmente deveria ser correto, se torna materialmente viciado. Querer comparar o movimento de hoje com o movimento de 1977, quando havia um regime de exceção, quando não havia o exercício pleno da democracia pelo fato do povo não escolher todos os seus representantes, o povo escolhia cargos determinados, mas não exercia o voto para a representação do chefe de Estado, para o governador do Estado. É completamente desonesto. Nós não vivenciamos, isso eu quero deixar bem claro para a minha audiência. E para mim, para os meus queridos, para aquelas pessoas que vivenciam próximo da minha realidade de vida. Nós não vivemos um perigo comunista. Entendeu? Esse alarmismo aí é direito da pessoa ter e é o direito da pessoa ser alienada. Mas nós não vivemos definitivamente um risco de ataque à democracia por quem quer que seja, por nenhuma autoridade constituída. O presidente da República participa de um processo com muito mais erros do que acertos, mas sem nenhuma ação objetiva para a destruição do Estado Democrático de Direito. E aí me vem as pessoas de sempre, com alguns fantoches novos, que nem sabem o que estão fazendo lá, e simplesmente demolem, destroem e acabam com um movimento que poderia ser verdadeiro. Mas você está fazendo política para ladrão, gente. Está fazendo política para cara que foi descondenado. Será que vale a pena? O 11 de agosto da minha advocacia ser utilizado de uma forma assim tão ridícula? Então a gente fica boladão mesmo, mas não tem problema. Eu sou democrático. Eu sou democrático. É por isso que democraticamente eu mando todo mundo ir à merda. Vamos falar de coisa séria. Vamos ser honestos intelectualmente. Quer fazer campanha para o seu político? Faça. Mas não venha utilizar a data mãe da advocacia para querer fazer safadeza. Aí nós ficamos boladão mesmo. Tá bom? Para alguns eu vou mandar beijo, para outros eu vou mandar um... Deixa quieto. Até mais, galera. Fiquem com Deus.